Meus irmãos, Benjamin Franklin, calvinista, um dos grandes líderes da revolução abolicionista dos Estados Unidos, certa vez disse o seguinte: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você encara os problemas é que faz a diferença. Viver é sempre e para todos enfrentar um problema atrás dos outros. O que faz a diferença é a maneira como encaramos os problemas. Timóteo tinha um problema. E o problema de Timóteo é que ele era jovem demais. Ele era menino demais. Ele era moço demais e precisava liderar a igreja de Jesus Cristo. Possivelmente Timóteo tinha cerca de 35 anos de idade quando recebeu essa epístola por parte do apóstolo Paulo. Ou seja, ele era um menino, ele era um moço, considerando que na cultura da época o indivíduo era considerado maduro apenas quando alcançasse os seus 40 anos de idade. Como Timóteo poderá solucionar esse problema específico? Como ele deverá administrar esse problema? Timóteo deve tornar-se padrão dos fiéis. O experiente apóstolo Paulo ensina a Timóteo que esse problema que ele tem poderá ser administrado, poderá ser solucionado e contornado com ele se comportando do jeito correto. Ele deve tornar-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, bem como na pureza. O texto lido chama a nossa atenção para algumas atitudes que o Senhor requer de nós. Nesse texto encontramos o apóstolo Paulo tratando com Timóteo a respeito de aspectos da vida que deveriam ser tratados e encarados por Timóteo com grande seriedade. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala sobre a importância da linguagem. Torna-te padrão dos fiéis na palavra. Na palavra. O termo empregado por Paulo aqui sugere que Timóteo deve ter cuidado com a linguagem que ele adota em suas conversas, bem como no seu cotidiano. A questão primeira aqui, a questão primária nessa passagem, não era o que Timóteo dizia no púlpito, mas o que ele dizia no cotidiano, nos bastidores da vida, nas conversas com o pessoal lá em casa, na relação com o pessoal que morava na rua. Meus irmãos, as palavras da gente são um reflexo do nosso coração. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, ou melhor, no capítulo 15, verso 18, encontramos nosso Senhor dizendo que a boca fala do que está cheio o coração. A boca da gente fala do que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração está cheio de Deus, cheio de coisas boas, cheio de amor, cheio do desejo de que as outras pessoas prosperem mesmo, nós vamos falar coisas boas. Todavia, o contrário também é verdadeiro. O oposto do que Jesus ensinou também é verdade. Se o nosso coração está vazio de Deus, nossas palavras também serão vazias, também serão superficiais, também não terão proveito, serão fúteis. A boca fala do que está cheio o coração. E Paulo orienta Timóteo: torna-te padrão dos fiéis na linguagem. Nós devemos ser diligentes quanto ao uso da língua. Paulo afirmou em Colossenses, 4º capítulo, 6º verso: seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal. A expressão palavra agradável aponta para uma conversação cheia de comentários apropriados e espirituosos. E Paulo afirma ainda que a palavra do crente deve ser temperada com sal. Num mundo que não sabia o que era refrigeração artificial, conservava-se os alimentos com sal. O sal impedia o processo de putrefação. Isto é,
Paulo está nos ensinando aqui uma importante e preciosa lição. As palavras do crente devem sempre ter como objetivo, propósito, a edificação, o crescimento. A palavra do crente não pode promover sujeira, não pode promover chacota, não pode promover prejuízo dos outros. O falar que edifica tem a ver com as palavras que a gente diz e com as palavras que a gente não diz. O falar que edifica envolve as palavras ditas e as palavras não ditas. Ah, pastor, eu falo a verdade mesmo, custe o que custar. Errado. Falar a verdade é algo correto, porém a verdade deve ser emitida em amor. É essa orientação que também recebemos na Escritura. Timóteo, torna-te padrão na linguagem. Paulo prossegue. Timóteo, torna-te padrão dos fiéis no procedimento. A segunda lição que aprendemos aqui é a lição da importância da boa conduta, do bom procedimento. O crente deve dar bom testemunho por onde anda, no seu trabalho, na rua onde mora. O crente deve dar testemunho de que nasceu do alto, nasceu de novo. O termo empregado por Paulo aqui sugere que Timóteo deve ter muito cuidado com os seus hábitos, com os seus costumes, com a sua vida cotidiana. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus para sermos crentes a semana inteira. Não somos crentes apenas dominicalmente, apenas durante algumas horas do domingo. O crente deve ser espiritual e zeloso em toda a sua conduta, em toda a sua vida. No período do Novo Testamento era comum o uso de listas de virtudes e de vícios para medir a qualidade do comportamento de um determinado indivíduo. Esse expediente era empregado pelos gregos, pelos romanos, eu ia falar romenos. Esse expediente era empregado pelos gregos, pelos romanos e foi incorporado pelos autores do Novo Testamento. Nós lemos minutos atrás aquela lista de vícios e virtudes registrada por Paulo em Gálatas, 5º capítulo. Lá o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne e fala sobre o fruto do Espírito. A interrogação dirigida a nós nessa manhã é a seguinte: o que se evidencia mais na nossa vida? O que é mais fácil de ser identificado na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas palavras, nas palavras ditas e nas não ditas? Resquícios do velho homem, daquele homem que ainda não foi reconciliado com o Senhor, ou uma conduta que reflete uma pessoa que de fato e efetivamente foi convertida a Jesus Cristo? Meus irmãos, os vícios do velho homem caracterizam a vida antiga daqueles que agora, em Cristo, foram lavados, santificados e justificados, de modo que esses vícios de outrora são substituídos pelas virtudes do novo homem, que é feito e refeito e ajustado e aproximado à imagem do Senhor. A conversão a Jesus Cristo inaugura um novo período na vida daquele que crê. A página vira, o comportamento muda, o vocabulário deve ser transformado. Apesar de ter crescido na igreja, apesar de ser a 4ª geração de presbiterianos no Brasil, a minha conversão aconteceu com 14 anos de idade. E eu me recordo muito bem de como, para mim, era importante substituir algumas palavras que eu empregava muito comumente. Mas agora, convertido a Jesus, eu sabia que aquelas palavras não combinavam com o meu novo estilo de vida. E eu ficava sempre muito atento no que diz respeito àquilo que eu dizia. E essa preocupação deve manter-se, deve perpetuar-se na vida do cristão.
Torna-te padrão dos fiéis na linguagem, também na conduta. E o apóstolo Paulo prossegue também no amor. Também no amor. O termo ágape, o termo grego ágape, é um dos mais comuns, mais frequentes no Novo Testamento para referir-se ao amor. Foram os cristãos que se apropriaram desse termo e lhe conferiram o sentido de amor cristão. Em outras palavras, os primeiros crentes adotaram uma nova palavra para uma nova postura, para uma nova atitude em relação ao amor. Antes do período do Novo Testamento, o melhor conceito de amor que havia era o de afeição pelo melhor ser que se conhece. Entre os gregos, admitia-se o amor apenas a pessoas que eram consideradas superiores. Eu não posso amar alguém que na minha avaliação está aquém de mim. Eu não posso amar alguém que seja inferior a mim. Todavia, no cristianismo, o amor é sempre algo imerecido. É qualidade demonstrada na cruz. No cristianismo, o amor tem muito mais a ver com aquele que ama do que com aquele que é amado. Aliás, essa é a característica do amor verdadeiro. Ele tem muito mais relação com quem ama do que com o objeto desse amor. Ainda recordando o texto de 1 Coríntios 13, Paulo demonstra aos coríntios que os dons espirituais, tão apreciados por eles, tornam-se infrutíferos se não tiver amor. O camarada pode ter o dom de outras línguas, ele pode ter o dom de profetizar, ele pode ter o dom de realizar grandes feitos, mas o apóstolo Paulo diz: se não tiver amor, nada dessas coisas vale alguma coisa. Meus irmãos, nada pode compensar a ausência de amor. E esse princípio é válido para toda a nossa vida. No casamento, nada compensa a falta de amor. Mas eu pago as contas, eu não vou para o bar, eu faço tudo certinho, pastor, eu faço a minha parte como marido. Nada compensa a falta de amor. No relacionamento com os filhos, nada compensa a falta de amor. Em nossos dias, os pais se matam para dar o melhor para os filhos. É a melhor escola, é o melhor convênio, são as melhores roupas, os melhores tênis. O menino já ganhou o PlayStation 5. A menina tem o melhor celular. E às vezes, quando a gente não consegue dar o melhor, a gente fica chateado, porque a gente imagina que a nossa função é essa: prover os filhos do melhor. Todavia, muitos são aqueles que dão de tudo, do bom e do melhor, e negam aos filhos o mais essencial. E o que é mais essencial? É o amor, é o afeto, é o cochicho, é a brincadeira, é o abraço, é a piada, é a convivência. Essas coisas importam mais. E não raras vezes a gente amarga na vida, a gente fica frustrado na vida por conta dessas coisas que são meramente materiais e negligenciamos aquilo que é tão importante que o Senhor nos dá, que é seu amor, que é a sua graça, que é a amizade dele conosco. Em uma de suas obras, o escritor Essa de Queiroz comenta sobre o que aconteceu com um casal muito jovem, bonito, mas que na relação passou a bocejar. Os dois ficaram cansados daquela relação. Quem olhava de fora imaginava que aquele casal era perfeito e muito feliz, mas internamente eles bocejavam. E Essa de Queiroz afirmou que o amor, no entendimento dele, é essencialmente perecível e começa a morrer na hora que nasce. E ele conclui dizendo: só os começos são bons. Só os começos são bons.
esse homem deve ter tido uma porção de bons namoros, mas um péssimo casamento. Gente, isso está errado, porque amor que acaba, amor que expira, amor que tem prazo de validade, não é amor. John Stott afirmou muito corretamente acerca do amor. Todos sabem que o amor é a maior virtude do mundo, e os cristãos sabem o motivo, porque Deus é amor. Paulo prossegue: torna-te padrão dos fiéis, Timóteo, na palavra, no procedimento, no amor e também na fé. Muita gente confunde fé com credulidade. Ser crédulo é acreditar em alguma coisa sem uma sólida razão. Ai, gato preto dá azar. Ai, quebrou o espelho. Não posso passar embaixo da escada. Tudo isso é crendice, tudo isso é superstição. Essas credulidades configuram-se como a matéria-prima dessas crendices bobas. Já a fé é estabelecida sobre o raciocínio coerente, sobre sólidas evidências. O autor aos Hebreus afirmou que a fé é a convicção de fatos que não se veem, é a certeza do que se espera. A fé, meus irmãos, é a essência da nossa esperança para o futuro. Quando a gente olha para trás na nossa vida, a experiência do crente, ao fazer esse exercício, é de geralmente concluir o seguinte: eu não entendia naquela hora, mas agora eu sei que o Senhor esteve comigo durante aquelas adversidades. Eu espero sinceramente que você, meu irmão, minha irmã, já tenha passado por essa experiência. Nem sempre a gente compreende todas as coisas, mas muitas vezes o crente, quando olha para trás, seu coração não é tomado por remorso, por amargura, mas por gratidão. Senhor, o Senhor esteve comigo, o Senhor me ajudou a atravessar tudo isso. E quando o crente se recorda do passado, ele tem condições de olhar para frente, para o presente e para o futuro, e saber que o Senhor estará com ele também aqui. Como o Senhor cuidou de você no passado, meu irmão. Eu tenho certeza que você passou por dias em que imaginou que não daria conta de alcançar o outro dia. Eu não passo de hoje. Não tem mais jeito para mim. E você está aqui ainda. Do mesmo jeito que o Senhor cuidou de você lá atrás, Ele vai continuar cuidando de você no presente e no futuro. Meus irmãos, a fé é sempre um evento que ocorre entre o poder de Deus e a impotência do homem. Essa é uma frase atribuída a um teólogo alemão. A fé é um evento entre o poder e a impotência. Deus pode todas as coisas, eu não posso nada, mas eu creio nele. E quando o impotente crê no Todo-Poderoso, o nome disso é fé. A fé, meus irmãos, está baseada em eventos históricos e possui sólidos fundamentos. Ela é racional e, concomitantemente, suprarracional. Afinal de contas, a fé excede toda a compreensão e conhecimento humano. Falando sobre fé, Martin Luther King Jr., pastor batista, ativista social norte-americano, certa vez disse o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário você ver toda a escada, mas é importante que você dê o primeiro passo. Fé, meus irmãos, é isso. É subir o primeiro degrau. É dar o primeiro passo, a despeito de não enxergar-se toda a escada. Paulo prossegue: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, e conclui dizendo: Timóteo, torna-te padrão na pureza. Timóteo deve ter vida santa, vida santificada. Ele deve atentar para o seu comportamento, deve cultivar a pureza em sua vida. Tem coisa
que é nojenta demais para a gente admiti-la no nosso coração. Me recordei aqui, Raquel, de uma experiência nossa, meses atrás. Era tarde da noite, quando nós a avistamos na cozinha. Uma barata. E aí, eu como homem da casa, tratei de me movimentar para promover a execução daquele animal. Não é? Peguei o meu chinelo, tentei uma vez, não consegui. Tentei outra vez, não consegui. Tentei terceira vez e ela entrou no armário. Bem, a gente abriu o armário, achando que a gente ia encontrar a barata com facilidade. Aí a gente abriu o armário, olha daqui, olha de lá, e não achamos a barata. O que vocês acham que a gente fez? É claro que a gente precisou abrir os demais armários até encontrarmos a bendita da barata. Por quê? Porque é nojento demais a gente ir dormir sabendo que tem uma barata lá no nosso armário. Tem coisa que é nojenta demais para a gente admitir dentro do armário do nosso coração. Tem coisa que não tem como a gente deixar para amanhã, deixar para depois. É nojento demais, é perigoso demais, é prejudicial demais. Meus irmãos, a palavra santo aparece na Bíblia mais de 900 vezes. Todavia, muitas vezes esse assunto tão mencionado nas páginas bíblicas é negligenciado na atualidade. Mas não deveria ser. Deus endereça a nós um chamado para a santidade, e esse chamado é completo, é holístico, é largo e endereçado a cada departamento da vida humana. Deus nunca nos chama para lhe darmos metade do nosso coração, ou 1/3 das nossas motivações. Deus quer todo o nosso coração para Ele. O Senhor reivindica todo o nosso ser para Ele. 1/10 não serve. 1/13 também não. 1/4 o Senhor quer todo o nosso coração. Filho meu, Provérbios 23, 26, dá-me o teu coração. Concluindo essa nossa conversa, lembre-se sempre que a vontade de Deus para todos nós é de que permaneçamos fiéis. Cuidado com a linguagem, cuidado com a conduta, cuidado com o amor. Persevere na fé, cuidado com a pureza. Vocês se recordam que iniciamos a nossa conversa com aquela frase do Benjamin Franklin: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O importante é como você encara os problemas. O conselho do experiente, vivido e maduro Paulo para Timóteo, ele que estava com aquele problema, ele precisava liderar a igreja, mas era muito jovem. O conselho de Timóteo para ele foi o seguinte: Timóteo, enfrente os muitos problemas da vida fazendo o que é certo, fazendo aquilo que agrada a Deus. Na última quinta-feira eu fiquei com vergonha. Nós tivemos reunião da comissão executiva do nosso presbitério, e nós estamos tendo dificuldade para registrarmos a nossa ata no cartório. Não conseguimos fazer isso. A eleição ocorreu em fevereiro, até agora não conseguimos registrar a ata no cartório e não temos condições de movimentar a conta do presbitério. E aí, num pensamento mais pragmático, a minha sugestão foi: gente, mas quem sabe vamos encaixar aqui uma eleição só para o cartório, só para dar certo, só para resolvermos esse problema. Sugeri um atalho. Porém, espiritualmente falando, atalhos não resolvem problemas, apenas criam outros. Então, como é que a gente deve enfrentar os problemas? Com seriedade. A gente enfrenta os problemas fazendo aquilo que é certo e fazendo aquilo que vai agradar o Senhor. Que o bom Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus.